Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o livro de Êxodo e hoje vamos ler o capítulo 21 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue a sua Bíblia aí, pegue o seu marca-texto, pegue o seu caderno para anotar o que você conseguir extrair aqui desse capítulo. E se for sua primeira vez, eu peço que você volte no canal e assista os vídeos anteriores, porque o nosso único objetivo com esse canal é que você se familiarize com a palavra de Deus, é que você tenha amor, desejo pela palavra do Senhor. Então hoje eu vou começar aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo toque no seu coração, no meu, na nossa mente, nos ilumine para que possamos ouvir e entender o que esse texto tem para nos alertar, para nos instruir. Tá bom? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua infinita graça. Eu peço, Pai, que mais uma vez o Senhor toque no nosso coração, mais uma vez, Senhor, o Senhor toque na mente de quem está assistindo esse vídeo, de quem está ouvindo, Pai, e que haja uma transformação, que haja, Senhor, realmente um despertar. Então, Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode nos mostrar a verdade, então mostre, Pai, a verdade para quem está nesse momento ouvindo esse vídeo, para quem está nesse momento, Senhor, assistindo essas imagens, Pai. Então, em nome de Jesus, toque no coração dele, transforme, Pai, que ele possa enxergar a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que você consiga enxergar algo novo nesse texto, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos para a leitura de Êxodo capítulo 21, na versão NVT, que diz assim: Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. Versículo 5. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu Senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Versículo 10. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher, com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre sem pagar coisa alguma. Quem agredir e matar outra pessoa será executado,
Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Versículo 15. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com o punho e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado. Se posteriormente o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas, o agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Versículo 20. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e, como resultado, o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado por vida. Olho por olho, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, confusão por confusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Versículo 30. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que foi exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Versículo 35. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Amém? Então esse foi Êxodo capítulo 21
E agora chegou aqui o momento de você colocar nos comentários o que você pôde entender desse texto, sabe? O que você absorveu, o versículo que mais te marcou, eu quero que você deixe aqui nos comentários para que a gente possa pensar mais sobre esse texto, para que a gente possa meditar um pouco mais sobre esse capítulo. E caso você não tenha conseguido tirar nenhum ponto, eu vou deixar 2 pontos aqui que eu marquei para que você pense e me dê o seu feedback, se faz sentido para você. Se você consegue ler Êxodo capítulo 21 e enxergar esses pontos aqui que eu vou deixar, tá bom? O primeiro ponto que eu marquei aqui foi que os escravos eles eram libertos no 7º ano, pois havia se cumprido o tempo deles de servir aquele senhor. Só que aqui tem algo que marca, que a gente pode pensar um pouco sobre, sabe? O que marca aqui nessa libertação? Se ele chegasse ali solteiro e casasse já sendo escravo, ele não poderia sair e levar os seus filhos e esposa. Para que ele levasse a esposa e os filhos, ele precisava já ter chegado ali, ter chego ali na condição de escravo com o esposo, com a esposa e os filhos. E algo que a gente deve pensar aqui é que alguns escravos, por amor ao filho, por amor ao seu senhor, queriam ser escravos para sempre, sabe? E o Senhor Jesus também nos chama para ser seus servos para sempre. E aqui é que entra algo que eu queria que a gente pensasse, porque tanto esse escravo que se tornava servo daquele Senhor para sempre, como nós que também podemos nos tornar servos do Senhor Jesus para sempre, é uma escolha voluntária, sabe? É uma escolha que eu tenho que querer, sabe? No 7º ano ali daquele escravo, ele estava livre para ir embora, mas ele poderia simplesmente falar: não, eu amo o meu Senhor, eu quero continuar sendo servo dele para a vida inteira, sabe? E ali eles firmavam um contrato que ele poderia ser servo daquele Senhor para a vida inteira. E hoje nós também voluntariamente podemos dizer que queremos ser servos do nosso Senhor Jesus para sempre, sabe? E o sinal que nós temos é a crucificação dele que foi na cruz. Foi o sangue dele derramado que formou a nova aliança. Então, hoje, da mesma maneira que um escravo podia escolher continuar sendo servo para sempre, hoje nós também podemos escolher ser servos do Senhor Jesus ou não para sempre. Outro ponto que eu marquei aqui é que nesse tempo era olho por olho, né? Era confusão por confusão. Então, o que você recebesse, você devolvia na mesma moeda. O que você recebesse, você poderia pagar com o mesmo preço, do mesmo valor. Só que agora não. Agora nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sabe? E agora Jesus ele pega e ele eleva, sabe? Porque agora ele diz o seguinte: ame o teu inimigo, sabe? Dê comida para ele quando ele estiver com fome. Então agora não é mais olho por olho. Agora não é mais confusão por confusão. Agora nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos em um patamar diferente. Porque agora nós precisamos amar até os nossos inimigos. Nós precisamos perdoar todos aqueles que nos ofendem, todos aqueles que em muitos momentos nos desejam o mal. Então, aqui no Êxodo era ainda olho por olho. Aqui no Êxodo ainda era braço por braço. Aqui no Êxodo ainda era dessa maneira, mas agora não. Agora você e eu temos a responsabilidade de amar. Temos a responsabilidade de ser bondosos e zelosos e deixar a justiça com o Senhor. Então, pense aí nesses 2 pontos, como que você tem agido. Você tem sido um servo verdadeiro do Senhor Jesus? Você tem amado até o teu inimigo ou não? Você ainda está tentando pagar na mesma moeda. Você está tentando retribuir da mesma maneira que você recebe. Então, pense aí
nesses 2 pontos e coloque aqui nos comentários se faz sentido ou não para você esse texto e esses pontos que eu deixei. E, por último, se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe com alguém. Você é ponte entre uma pessoa e a palavra do Senhor. Então, conecte alguém à palavra de Deus, dê essa oportunidade para alguém se familiarizar também com a palavra do Senhor. E por último, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos na próxima e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até mais.